Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que a paz de Cristo esteja em cada lar. Esse é o meu desejo. Então, gente, hoje eu vou falar sobre um assunto, ele é um pouco delicado e, na verdade, eu estava meio assim se eu deveria falar ou não. Orei bastante, busquei o Senhor e a resposta foi sim, que eu deveria falar. Então, hoje eu vou falar sobre 5 ou 6 mentiras que me contaram e eu acreditei. Então, antes de começar a falar, eu quero que vocês prestem bem atenção no que está escrito aqui no final de Apocalipse. Aqui no final de Apocalipse está escrito. No finalzinho, vocês podem ir lá na Bíblia de vocês, vocês vão ver. Está escrito assim: Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, o Senhor está falando aqui que ninguém pode nem acrescentar e nem tirar. Então, todas as lideranças religiosas, eles têm que pegar exatamente como está aqui neste livro. Não pode tirar e nem acrescentar. Então, para falar sobre a primeira mentira, né, que me contaram e eu acreditei, eu vou aqui em Lucas 22, 7 e 9. Presta atenção que está escrito em Lucas 22, 7 e 9. Olha o que está escrito aqui, ó. Chegou o dia da festa dos pães ázimos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, prepara-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então, aqui Jesus estava mandando preparar para a Páscoa. Mas olha o detalhe. Chegou o dia das festas dos pães asmos. Por que pães asmos? Nós sabemos que pães asmos é pão sem fermento. Então, veja por que era pão asmo. Vamos para Êxodo 12, 19. Êxodo 12, 19. Olha bem, Êxodo 12, aqui fala sobre a instituição da Páscoa. Quem foi que instituiu a Páscoa? Foi o Pai Celestial. Agora, como foi que ele instituiu a Páscoa? Como deveria ser feito? Êxodo 12, 39, a instituição da Páscoa. Aí você vai lá no 18 até o 20 e fala assim: Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmo. Então a Páscoa foi instituída com pão asmo, sem fermento, né? E eu passei anos, gente, tomando sacramento com pão com fermento e água. Anos tomando sacramento com pão com fermento e água. Aqui o Senhor diz que quem comer, né, como Cristo mesmo quando instituiu a Páscoa, vocês viram lá em Lucas, é pão asmo, é bem claro lá, sem fermento. Porque o Senhor falou aqui que alguém que comesse pão com fermento na Páscoa seria eliminado de Israel. Então, essa é a primeira mentira que me contaram e eu acreditei, que Deus agora tirou, não é mais pão sem fermento, poderia ser com fermento. Mas onde está escrito isso aqui, que Deus mudou, se até Cristo respeitou isso, né? Então, foi a primeira mentira que me contaram e eu acreditei.
A segunda mentira se encontra em Gálatas 1, de 8 a 9. Gálatas. Olha o que está escrito em Gálatas 1, de 8 a 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, além desse, seja anátema. Então ele diz que mesmo que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho, seja maldito. É isso que significa anátema, é maldito. Por muitos anos eu acreditei que um anjo desceu do céu e deu um outro evangelho. E aqui está escrito na palavra de Deus que se alguém pregar um outro evangelho que não seja este, que seja maldito. Então, é mais uma mentira que me contaram e eu acreditei. Né? Aí vem a terceira. Veja lá em Éfeso 1, 22. Éfeso 1, 22 e 2, 20. Deixa eu abrir aqui. Está bem encostadinho a Gálatas. Éfeso 1, 22. Vamos ver o que está escrito aqui. Ó. E por todas as coisas, por todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aqui está falando que o Pai Celestial deu Jesus Cristo para ser o cabeça da igreja. Agora, olha lá no 2, 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Todos nós sabemos que pedra angular é aquela que sustenta, né? Se tirar a pedra, tudo cai, não é isso? E então aqui você está dizendo que Cristo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, o Pai Celestial deu quem para ser o cabeça da igreja, a pedra angular? Jesus Cristo. E por muito tempo eu acreditei que o Senhor tirou Jesus Cristo de ser a pedra angular, o cabeça da igreja, e colocou um livro, que esse livro não é a Bíblia. Então, Cristo ficou de fora e a Bíblia é um livro, que não é a Bíblia, que é a pedra angular da igreja. Eu acreditei por muito tempo que isso seria verdade. Só que aqui, como nós vimos lá em Apocalipse, no final, ninguém pode tirar e nem acrescentar. Do jeito que está aqui, é que os líderes religiosos têm que pregar para os fiéis, da forma como Deus deixou neste livro. E aqui está dizendo que Cristo é a pedra angular, o cabeça da igreja. Mas eu, por muitos anos, acreditei que Deus tinha tirado Cristo como cabeça da igreja, como pedra angular, e colocou um livro. Né? E aí, agora vem, vamos lá em Ezequiel. Essa deixa eu ver, a primeira, a segunda. A quarta mentira que me contaram e eu acreditei. Vamos em Ezequiel. Ezequiel 37, 24 e 25. Aqui, Ezequiel. Vou começar aqui no 23. Olha o que está escrito aqui, em Ezequiel 37. Isso aqui, gente, vai ser no tempo da restauração, quando o Pai Celestial restaura tudo. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, falando de Israel, né? Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrar-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão.
habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nele e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Me contaram que Davi, por causa das mulheres e de Urias, não tem direito a mais nada, está fora. Eu acreditei nisso por muito tempo, que Davi já era. Mas olha o que Deus diz aqui, né? Nesse finalzinho aqui, ó. E ele, seus filhos e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Deus ama Davi grandemente. Sempre, quando vocês lerem a Bíblia, vocês vão ver que ele diz: Davi é segundo o meu coração. Vocês não fizeram como Davi, a não ser no caso de Urias, mas o Senhor perdoou ele. Ele sofreu muito pelo que ele fez com Urias, mas no final saiu vencedor daqui da terra. Tanto é que foi ele que sentiu o desejo de fazer um templo, né, para Deus. E Deus não deixou ele fazer, ele construir, mas ele deixou tudo organizado. E seu filho Salomão só fez, né, construir o templo. Então, por muito tempo eu acreditei que Davi já era, Davi não tem direito a nada. Mas aqui está dizendo, o Senhor fala que Davi será príncipe eternamente, né? Então, aqui na questão do sábado, né? Quem me fala, eu acreditei que os apóstolos não guardavam o sábado. Por quê? Porque tem duas escrituras em Atos 27 e a outra em 1 Coríntios 16, 2, que lá fala que os apóstolos, né, que Paulo mandou reunir, no primeiro dia da semana, reunir tudo que eles tivessem, que era para levar para Jerusalém. Gente, Paulo, ele trabalhava todos os dias, Paulo pregava o evangelho. Então não era só no sábado, claro que no sábado ele guardava o sábado, né? Ele ia para a sinagoga para pregar para as pessoas no sábado, se reunia com as pessoas no sábado para pregar. Então Paulo guardava o sábado, né? Essa questão dessas duas escrituras, que ele está dizendo que é para reunir tudo que tiver para levar para Jerusalém, não quer dizer que ele deixou de guardar o sábado, ele trabalhava todos os dias. Tanto é que aqui em Atos 17:2, Atos 17:2, Atos, você vai abrir aqui no 17:2. 17:2, é o que diz aqui, ó. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, segundo o seu costume. Quando a pessoa tem um costume é porque a pessoa faz aquilo. Então Paulo, todos os sábados, estava pregando o Evangelho e guardando o sábado. Sabe quando que o sábado foi tirado? No ano 321, o imperador Constantino, ele se converteu no cristianismo e aí ele tirou. Todos guardavam o sábado naquela época, os cristãos, aí ele mudou. Diz que era em homenagem à ressurreição de Jesus Cristo e tirou o sábado para o domingo. O imperador Constantino, no ano 321, aí foi tirado o sábado para o domingo. Mas como fala aqui, ninguém pode tirar e nem acrescentar nada neste livro. É da forma como está aqui. E os pregadores, os pastores têm que pregar para os seus rebanhos. Ele não poderia ter tirado o sábado, o dia de descanso do Senhor, para o domingo, se Deus não tirou. Deus não tirou. Então, a gente vê que os apóstolos nunca deixaram de guardar o sábado. Sim, o imperador Constantino que mudou. Então, por muito tempo eu acreditei que os apóstolos não guardavam o sábado. Mas o que está escrito aqui não é isso, né? Era o costume de Paulo nos sábados estar na sinagoga pregando o evangelho. Então, os apóstolos nunca deixou de guardar o sábado, né? Então, o que é que o Senhor diz aqui em João 5,39? Se vocês examinarem as Escrituras, se estudarem todos os dias as Escrituras, vocês vão ver que em João 5,39 está bem claro que Cristo manda a gente estudar as Escrituras, pois dela testifica de mim.
E é nela que vamos encontrar a vida eterna. Ele manda: examinai as Escrituras, estudai as Escrituras. Lembra dos bereanos, que eu fiz um vídeo lá atrás e falei dos bereanos? Que Paulo foi pregar, um apóstolo foi pregar para ele a palavra, e eles abriram para ver se o que Paulo estava falando estava de acordo com o que estava nas Escrituras. Então, por falta desse conhecimento, é que às vezes a pessoa, né, cai em muitas mentiras e não percebe, porque não estuda as Escrituras. Esse conhecimento que eu estou tendo aqui é estudando as Escrituras em casa, e cada vez que eu estudo eu vou vendo coisas que eu acreditava e eu vejo que era mentira, né? E é tão importante que a gente leia a Bíblia, gente, é tão importante, para que a gente não seja um analfabeto espiritual. Então, quando a gente não conhece as Escrituras, qualquer um pode dizer alguma coisa para a gente e a gente acreditar, porque a gente não conhece. Não vamos lá, não fazemos como os bereanos, que abrem a palavra e vai examinar para ver se é isso mesmo ou não. Então, é muito importante que a gente leia as Escrituras, né? Infelizmente, eu fico triste, eu penso assim: por que eu não fiz isso lá atrás? Por que eu não fiz isso quando eu era jovem, de pegar a Bíblia e ler, reler? Porque cada vez que você estuda a Bíblia, você aprende uma coisa aqui, uma coisa ali, e aí você vai... Quando a gente conhece a verdade, a gente pode ver a mentira. Mas se você não conhece a verdade, você não vai ver a mentira, né? Por isso que aqui na Bíblia fala que a gente tem que ter cuidado, né, para não sermos enganados, né? Então, tem uma parte também que eu acreditei muito tempo, que é assim: eu acreditei que lá, há muitos anos atrás, o Senhor Jesus Cristo falou através de um homem que se seus filhos aqui na terra não sustentassem esse homem com casa, comida, tudo o que ele precisasse, se não desse tudo o que ele precisasse, os filhos do Pai Celestial não teriam os mistérios do seu reino. Imagina Deus barganhando os mistérios do seu reino com seus filhos aqui na terra por troca de sustentar uma pessoa. Então, gente, essas coisas é muito sério, porque a nossa oportunidade de nos prepararmos para poder estarmos com Cristo é agora, é em vida, porque no dia que a pessoa morre, acaba a oportunidade, acabou a oportunidade. Foi o que aconteceu com o rico e o Lázaro, que eu já falei também em outro vídeo. Lázaro, ele era pobre, mendigo, mas ele era homem contrito a Deus. E quando ele morreu, os anjos pegaram Lázaro e levaram para o seio de Abraão. O rico, que não ajudava ninguém e era cheio de dinheiro, morreu e foi para o tormento. A oportunidade deles foi enquanto estava vivo. Então, a nossa oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de colocar em prática a palavra de Deus, é agora, porque é essa oportunidade que nós temos. Não podemos ficar só acreditando em tudo que nos fala, não. A gente tem que partir para a Escritura, para saber se realmente aquilo é da maneira que Deus fala. Hoje eu vejo que tem dois grupos, com essas experiências, eu vejo que tem dois grupos de igreja. Um grupo é aquele que realmente, quando a pessoa começou, né, o movimento lá atrás, ela tinha a real intenção de ajudar o filho do Pai Celestial e de levar essas pessoas para Deus através das Escrituras, né? Tem esse grupo. Mas tem outro grupo que eles, quando começam, pensando com intenções contrárias, sabe? De enganar. Muitos é para pegar o dinheiro do dízimo, para enricar. Isso a gente vê muito hoje, né? Pessoas, pastores pegando o dinheiro do dízimo para enricar, né? Então, o que é que acontece? Por exemplo, eu classifico a Igreja Adventista no grupo que realmente, quando começou, porque não tem nada que abone a conduta da profetisa Ellen White. Então, eu classifico que foi um grupo que começou realmente com a intenção, né? E a gente vê que, através dessa igreja, milhares de almas, eu sei de exemplos imensos de almas que foram salvas de dentro da prostituição, de dentro das drogas, mas a questão, como eu falei no outro vídeo, a questão daquela doutrina, né, de que a pessoa morre tudo, o que acontece? Eva, Deus criou Adão e Eva, o adversário não foi lá e ela caiu na conversa do adversário? Caiu, mas Deus deixou de andar com eles, de dar orientações? Não, só expulsou do paraíso. Então,
como a Ellen White é também uma profetisa, né? Mas o adversário está ali para tentar atrapalhar. E o que é que acontece? A interpretação, gente, é na interpretação que o adversário faz a festa. Porque a revelação, não, a revelação é real, mas a interpretação o adversário faz a festa. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje, né? E que a gente possa buscar Deus e buscar este livro, estudar bastante. Eu tenho uma filha que está estudando isso aqui, gente, ela está mudando a cabeça dela de uma forma. A menina está tão espiritual por estar estudando esse livro, né? Então, que todos fiquem com o Senhor e eu deixo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.